Olá, meus queridos pensadores, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E essa reunião ela será conduzida pelo Lima, né? Pelo nosso presidente Lima aí. Então, Lima, fique à vontade, a sala é sua. Ok, boa noite a todos. Nós hoje vamos falar um pouco sobre como o subconsciente elimina bloqueios mentais. E é um dos grandes desafios, né? Eliminar esses bloqueios. O que são esses bloqueios? São emoções fortes que nós tivemos que paralisa as nossas ações, isso ao longo da nossa vida. Acontece em inúmeras situações que a gente fica traumatizado e quando aquilo começa a se repetir, a gente vai sempre revivendo, voltando àquela mesma cena e não consegue sair daquele ponto por causa da dor, né? Aquela dor causada por aquela situação. Então, a lição começa com uma pergunta: o que podemos fazer quando enfrentamos uma situação de difícil e não temos uma solução clara para ela? A solução está no próprio problema. Toda pergunta implica em sua própria resposta. A inteligência infinita existe na mente subconsciente. Tudo sabe e tudo vê. Ela sabe a resposta e está revelando a você neste momento. Mas você tem que ouvi-la, escutá-la. Tem que seguir com total confiança e intuições que ela lhe dá. Uma vez que adote essa nova atitude mental de que a inteligência criadora existe em você e está lhe trazendo uma solução, você encontra a resposta que espera. Pode confiar em que essa atitude trará ordem, paz e sentido a todas as suas iniciativas. Então, nós vamos observar aqui que é possível a gente eliminar esses bloqueios através da nossa mente subconsciente. Aliás, é a única chance que nós temos, né? Por quê? Porque como esses problemas eles surgem e nós, na maioria das vezes, não observamos isso. A gente vai acumulando um tanto de problemas, né, sem dar conta. E aquilo vai repetindo, a vida da pessoa não anda, a vida da pessoa fica travada. Ela começa e não termina, ou, enfim, é uma série de coisas que não. Então, ele traz aqui umas técnicas falando assim como eliminar e formar um novo hábito. Todos nós somos criaturas de hábitos. O hábito é uma função da mente subconsciente. Aprendemos a nadar, pedalar, a dirigir. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né, fazendo um ato consciente e repetindo até que isso se torna subconsciente, né? Você vai fazendo isso, vai passando para o subconsciente. Em seguida, a ação automática do hábito, ela vai criando um hábito, fica a cargo do subconsciente. Assume o comando, surgindo o estado, surgindo o estado às vezes dominado de segunda natureza. Alguns chamam de segunda natureza. Isto é, a reação da mente subconsciente ao pensamento e a ação constitui nossa primeira natureza. Aqui um detalhe interessante. Se criamos os hábitos, segue-se que temos a liberdade de escolher os bons e maus. Nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Se nós criamos mau hábito, como o de bebida, né? Nós vamos ver aqui algum caso na frente aqui que fala da questão da dependência química do álcool, né? Que é um hábito que nós adquirimos. Alguns de fumar, outros de beber. Enfim, são atos ruins, mas ele mostra que como nós podemos
fazer esse caminho de volta ou abrir um novo caminho, né, um novo sul. Se repetimos um pensamento ou um hábito negativo durante um longo período de tempo, colocamos-nos sobre a compulsão de um hábito. A lei do subconsciente é a compulsão. Legal isso aqui. Observem bem. A lei do subconsciente é a compulsão. Ou seja, é preciso ter uma perseverança e colocar um gás nisso aqui para mudar. Porque é muito fácil a gente adquirir um hábito ruim, mas para sair dessa pista escorregadia, para passar para um asfalto, uma pavimentação, só com uma compulsão. É preciso estar ciente de que essa estrada que está indo, ela é ruim e que você tem a opção de andar pelo asfalto, pela pavimentação. Então, se você não tiver essa consciência, se você não tiver colocar pressão para sair dessa buraqueira, não consegue. É isso que ele quer dizer. E para isso é necessário a ação. É preciso ter um desejo ardente de mudança. Senão a pessoa bebe um pouco, depois para, fuma um pouco, né, para um tempo, depois volta de novo. Porque se não tiver aquela vontade assídua mesmo, aquela vontade determinada de mudança, não consegue. Não consegue. Ela volta de novo para andar naquela pista escorregadia. E ele conta aqui a história do Bob, né? O Bob, ele teve um problema sério com a bebida, destruiu sua família e enfrentou sérios problemas em função da bebida. E aí ele vai falar aqui dos problemas que ele teve que enfrentar, mas ele não entendeu que tinha que ter uma harmonia, né, entre as mentes. Ele fala que ensinei-lhe a harmonizar as funções da mente consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam numa realidade, a ideia ou o desejo implantado no subconsciente, a mente racional de Bob aceitou e o velho caminho, olha, que se o velho caminho ou suco do hábito que ele havia criado problemas, ele poderia conscientemente abrir um novo caminho para se livrar do vício e adquirir sobriedade e paz de espírito. Então, ele tem que fazer aqui uma nova pista, né, para poder entrar naquela cena imaginária, para poder sair da situação que ele estava ali, né, daquele caos. Ele precisava criar uma imagem mental da restauração da família. E ele fala aqui, né, que na hora de fazer a imagem mental, ele explica direitinho como foi feito, ele tirou um período imaginando ele chegando de volta em casa, as coisas tudo arrumadinha, a mulher ansiosa e tal, a filha esperando. E ele criou essa imagem e treinou. E ele fala aqui que ele ficou todos os dias sistematicamente, sentava e meditava sempre da mesma maneira. Para poder fazer essa nova pista, para abrir esse novo caminho, é preciso muita força, muita determinação, muita persistência. É esse o problema. É que na maioria das vezes nós podemos até pensar que vai acontecer num estalo, né? E não é fácil você mudar hábitos. Os hábitos, eles encrostam, né? E quando quando a gente começa a fazer inconsciente, aí fica mais difícil. Então precisa essa compulsão para poder mudar. Você tá realmente colocar gás, senão não muda. É isso que ele quis dizer. Então, essa criação dessa imagem mental que o Bob fez foi a saída. E ele fala aqui que
ele explica aqui que causou uma profunda impressão. Esse gás que ele deu, essa compulsão, causou uma profunda impressão no subconsciente. Ou seja, é, aquilo que eu falei, precisa ter muita firmeza para não voltar a fazer de novo o que estava fazendo antes. É preciso botar muito gás, é preciso muita persistência até aquilo cravar realmente, né? Para imprimir precisa bater com um carimbo. Você tem que bater forte, firme, porque senão ele sai ralinho, né? Se você bate um carimbo, se a gente bater só de leve, sai só aquela sombrinha, né? Você precisa pôr força, precisa bater firme para poder causar uma impressão no subconsciente. Então, é isso que ele explica aqui, dessa essa atenção concentrada. É preciso estar com a atenção concentrada. Então, esse foi um dos exemplos, né, do Bob para fugir do alcoolismo, né, da dependência química do álcool. E ele conta também a história aqui de Ruth, falando a respeito da questão do pé frio, né? Ela começou que ela trabalhava no ramo de venda, né? E começou as coisas a dar errado para ela a partir de um incidente. Olha como que é fácil a gente se dar de frente com um bloqueio, né? Ao longo da vida, nós formamos um padrão. Se nós não tivermos cuidado, a gente fica de obstáculo em obstáculo. Eu estava olhando para esse texto aqui e me lembrando de quando eu comecei com vendas. Eu me recordo que isso foi no ano de 1989. Sou novinho, né? Você sabe. E eu comecei a trabalhar lá no Paraná, quando eu estava lá. Eu saí da roça e fui trabalhar com vendas. E a minha primeira experiência com vendas diretas, assim, foi vendendo churrasqueira. E a churrasqueira que eu vendia era uma churrasqueira de fogão. Então, ela era muito mal feita, muito precária, né? Eu fui trabalhar vendendo essas churrasqueiras para apartamentos. Agora você imagina, olha a situação. Como que você vai vender um negócio que você sabe que pode causar um incêndio, que o negócio pingava, derramava a gordura, pingava em cima do fogão, vira. Você imagina a cena. Então, a gente sabia do problema. Só que a necessidade de fazer dinheiro na época, eu aceitei a proposta e fui. E até hoje eu luto com essa questão desse esse bloqueio. Por quê? Porque quando eu vou precificar ou quando vou fechar uma venda, dá aquela insegurança de que não vai funcionar, a pessoa vai devolver, ou vai acontecer alguma coisa. Olha como eu vim descobrir isso depois de fazendo uma análise no livro, eu descobri que isso é um bloqueio. Olha lá, 1989. Olha quantas coisas eu já vendi e sempre quando vou fechar uma venda aquele chile que passa assim na mente, o cara pode devolver e tem alguma coisa que parece que não estava funcionando direito. Olha como é forte essa coisa, gente. Então, se nós não se atinar isso aqui, o que que acontece? Imagina uma pessoa que tem dificuldade para vender, cara, como que ela vai ser bem-sucedida? Uma pessoa que não tem segurança em venda. Nós somos venda em tudo, você vende tudo. Nós vendemos o tempo todo. Agora, imagina você com dificuldade, esse bloqueio de que pode causar algum problema aquele produto que você está vendendo. Não consegue ganhar aquela confiança naquilo que você está fazendo. É uma dificuldade muito grande. Então, como se livrar de uma situação dessa daí? Ele fala aqui da questão da Ruth, que ela foi, né? Ela foi marcar uma consulta lá, colocou um dinheiro, se não me engano, para o filho dela para ser atendida e depois, de última hora, foi cancelado a consulta e, e ela ficou pé da vida, ela explodiu de raiva contra a pessoa que tinha assumido o compromisso com ela. E a partir daí, por causa dessa raiva que ela teve, ela criou um bloqueio.
E as vendas, a partir daí ela começou a ter dificuldade nos fechamentos das vendas. Olha que coisa terrível. Só por causa de uma raiva que ela teve da pessoa, criou um bloqueio. Então, são situações que a gente tem que estar atento, senão você não consegue descobrir o problema. A pessoa não consegue sucesso, vai sempre esbarrando ali, vai chegar até aquele ponto, ela tropeça ali, e às vezes até quer passar por cima do obstáculo, mas não consegue. Por quê? Porque não consegue, tem que criar um novo caminho. E esse que é o problema. Na hora de abrir esse novo caminho, de passar a máquina e abrir, é aí que está a dificuldade. Então, quando a gente tem essa ciência, aqui ele explica nessa questão, né, de a gente criar um novo hábito, mudar todo esse percurso aí para obter êxito. E tem mais outros exemplos aqui, mas eu não quero puxar muito tem muito mais assuntos aqui, mas para não ficar longo, muito longo, então eu estou fazendo aqui só um apanhado para a gente entender a questão desses bloqueios. Na página 18, aqui ele fala 50% curado. Isso aqui também eu achei interessante. Se você sente forte desejo de livrar-se de qualquer hábito destrutivo, já está 51% curado. Olha assim, ó, mais da metade do caminho é a partir desse desejo forte de livrar desse hábito, desse mau hábito, desse hábito destrutivo. Então, se a pessoa tem um desejo forte, ela já está com um pouquinho mais de meio caminho andado. Então, é possível, sim, conseguir mudar essa mentalidade. Quando o desejo de eliminar o mau hábito for maior do que a necessidade de continuar com ele, você descobrirá surpreso que a emancipação completa está apenas a um passo. Olha só, apenas a um passo. Qualquer que seja o pensamento que prende a mente o ampliará. Empregue a sua mente com os conceitos de que é um homem livre, isto é, livre de hábito destrutivo e que tem paz e equilíbrio. Mantenha a atenção concentrada nessa nova direção. Olha aí, mantenha a atenção concentrada nessa nova direção, nessa nova pista, nessa nova estrada. E aqui é um detalhe importantíssimo: fixar os olhos na nova pista. É não dar sono para os olhos enquanto não conseguir. É mais ou menos isso aqui. É não dar sono para os olhos enquanto não conseguir o objetivo. Mantenha a atenção concentrada nessa nova direção. Ao fazer isso, você gera sentimentos que aos poucos saturam o conceito de liberdade e paz. Todas as ideias que você emprega da emoção são aceitas e transformadas em realidade pelo subconsciente. Então, existe a lei da substituição, né? Nós vamos ver também, fala também da causa do alcoolismo, dos 3 passos mágicos, são muita coisa aqui, gente, mas eu não quero estender muito para não tomar muito tempo. Para finalizar, a primeira, quando eu comecei, eu falei assim que a solução está no problema. A resposta na própria pergunta. A inteligência infinita responde quando você pergunta com fé e confiança. Um dos grandes segredos está aqui: a fé e a confiança. Porque o combustível, nós falamos aqui da compulsão, não falamos isso? A compulsão vem do quê? Do combustível numa quantidade que faça a coisa andar, como uma pressão interna. Então, é aqui que está o segredo. Essa confiança e fé é o combustível, é a compulsão. Sem fé, não há mudança. Se você não crê que o seu subconsciente tem o poder de atender essa necessidade,
esquece, esquece. Porque só vai funcionar de maneira que você tenha essa convicção, você já está entrando nesse estado desejado, passear nesse estado desejado, sentir uma profunda emoção, como se ela realmente já tivesse acontecido. É o cara que está com a cara inchada, o pé inchado de tanto beber, mas ele entra em um estado que ele se sente fit, que ele se sente com um corpo maravilhoso, que ele sente na boca o gosto da vitória dele. Aí ele vai deixar essa estrada velha e vai começar a andar pela estrada nova que foi criada. Essa é a ideia de mudar, né? De tirar de eliminar esses bloqueios mentais. Nós só temos uma chance, com fé e confiança, mas é possível. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Lima, pela excelente aula. Parabéns, mais uma vez, né? E agora eu vou encerrar a gravação para que nós possamos entrar na discussão, cada um colocar seu ponto de vista e a gente finalizar. Deixa eu só interromper aqui.